Oito horas e 40 minutos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo em 98,3, pelo Face, pelo YouTube, também no Instagram. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai estar em podcast. Uma parte da entrevista amanhã no Jornal Impresso Folha da Manhã, na repercussão aí dos principais pontos aqui. Não cabe naturalmente 2 horas lá, dá um livro. Né? E também dá um comando Alexa aí, ouvir Folha FM. No aplicativo da Folha você consegue ouvir a rádio aonde você estiver. São 8 horas e 41 minutos. Nós voltamos no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando com o deputado estadual Tiago Rangel. Falamos aqui já sobre vários temas, vários assuntos, a atuação da filha dele, Tamires, na Câmara Municipal, né, como ele analisa também analisou o governo Vladimir desses 5 primeiros meses, Vladimir 2, a movimentação de bastidores e do tabuleiro político na articulação aí para o Rodrigo Bacelar, via pré-candidato a governador, o Vladimir como pré-candidato a vice também do Paes. Então tudo isso já foi discutido. Você pode acessar as redes aí mais tarde também e ouvir o programa na íntegra. E agora eu peço a você, meu caro Aloysio, são projeções aí que o deputado vai fazer para presidente da República, governador, senador, deputados, para trazer aí, abrir esse bloco aí, por favor. Tiago, vou começar de cima para baixo. Presidente, a gente tem do final de 2014, de 2024 para 24 para cá, dezembro ali, Lula começou as pesquisas a mostrar a tendência de perda de popularidade. Inclusive, nas pesquisas com a Quaest que fizeram por região, no Nordeste, alguns estados importantes do Nordeste, que a gente sabe que sempre foi o bastião do PT, desde lá de 2002. No entanto, a última pesquisa que a gente tem para falar, a Atlas Intel, ela deu uma aparente recuperação de popularidade de Lula, né? Logicamente que isso foi antes de Janja, né, falar
o que não devia falar na China, né? No momento que não era, não é ela falar, uma mulher falar. Ninguém falar. Relação diplomática. Você não, né? Não fala o que você quer numa relação, num encontro formal. Tem essa coisa do que a gente ainda não sabe onde vai parar da Previdência, né? Descontos indevidos de INSS. Começou com o governo Bolsonaro, mas também teve no governo Lula, aumentou no governo Lula, enfim. Como é que você vê a eleição presidencial do ano que vem? A gente tem, pelo outro lado, o Bolsonaro enfrentando aí uma dificuldade muito grande, inclusive com essa questão do golpe, etc., do STF, né? Ele tá inelegível. Inelegível. Em 2 processos no TSE até 2030 e enfrenta no Supremo o julgamento por golpe de Estado. Então você vê que hoje ele está impedido de ser candidato a presidente, né? Ele está inelegível hoje eu acho que ele está impedido de ser candidato. Não vai ser, né? Porque assim, o que desgasta, incrível que pareça, o que está desgastando muito o Lula e o governo dele é a mulher dele, é a Janja. O maior desgaste que você tem hoje com o Lula, pelo incrível que pareça, é a Janja. Né? Sempre criando polêmicas e sempre polêmicas negativas, né? Então você vê que a pessoa da Janja hoje, ela desgasta muito a figura do Lula. Até pelas dificuldades que ela tem com os ministros, com o filho, com o próprio filho de Lula. Ela enfrenta ali, né? Tem essa... Não deixa Lula fazer reuniões políticas. Não deixa. Então ali você vê que Lula, assim, ela traz muito desgaste para o governo dele. Posso fazer analogia? Pode. Política Campos recente. Arnaldo foi muito popular em Campos, muito popular, né? Depois de Garotinho. Entre Garotinho e Vladimir, certamente foi o político mais popular entre esses dois. Rosinha também foi muito popular, né? Mas no governo de Arnaldo se criticava muito Ilson Viana, que Ilson tirava essa popularidade. Você acha que essa analogia é pertinente? Eu acho que é pertinente, eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que é pertinente. Então, se você fosse falar, Thiago, qual é o maior desgaste do governo Lula hoje? Hoje eu vou dizer para você que é a mulher dele. Mais que o INSS? Tá recente o INSS. Mais que o IOF? O INSS tá recente. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Você tem, por outro lado, um cara que comunica muito bem com as redes sociais, que é o Nicolas, por exemplo, que tem a questão do Pix, entendeu? Hoje o Nicolas, para mim, o Nicolas hoje é o grande protagonista da direita. Porque ele se comunica muito bem. Ele se comunica muito bem com o público dele de rede social. E você vê, assim, o desgaste de Lula é uma sequência de fatores. É o INSS, enfim, é a Janja. E eu acho que ele tem que, de fato, ele tem que corrigir esses erros enquanto dá tempo, porque ele ainda tem a máquina, né? O único candidato a presidente da República que perdeu a reeleição foi Bolsonaro. No período... No período de reeleição. E eu vou te falar, perdeu pela boca. Falar demais. Que eu acho que é inadmissível aqui você, num período de Covid, você uma gripezinha e papapá, eu acho que... Imitar a gente morrendo sufocado. Imitar a gente morrendo sufocado. Eu acho que isso daí foi aonde ele perdeu a eleição dele. Foi nem pelo governo dele em si, mas foi pela forma que ele se comportou. Exatamente. Então... E o mesmo está acontecendo com o Lula de forma diferente. A mulher dele está trazendo um desgaste muito grande para ele e para todo o governo dele, né? Isso é nítido. E candidatos da oposição. Bolsonaro não vai poder ser. Tarcísio parece ser um nome com mais consistência. Governador de São Paulo, bem avaliado, pode vir a ser candidato à reeleição, se for favorito nas pesquisas. Meu Zema, Minas, que já não pode ver a reeleição, que já se reelegeu, Ronaldo Caiado em Goiás, Atinho Júnior no Paraná, a própria Michele, né? Você falou em Nicolas, que talvez seja, como o João Campos na esquerda, um cara mais pro futuro. Mais pro futuro, mas quem você acha que, desses nomes aí que são falados, quem você acha que poderia ser o candidato da direita? A vontade do próprio
o ex-presidente Jair, que seja Michele, não é isso? Bom, pelo menos é o que eu li em algum jornal aí ultimamente. Não, o Estadão e Globo falam que ele vai fazer como o Lula em 2018. Ele vai manter ele candidato, sabendo que não pode ser, até a hora que o TSE falar que não pode, o Michele de vice, Michele assume a candidatura. É o que se fala, porque ele não confiaria em Tarcísio. É o que se fala. Eu acho que 2 nomes hoje que seriam para representar a direita seria a própria Michele, né, que vincula muito a ele, né, puxa muito ali na identidade dele e tal, tá muito próximo, é a esposa, né, e o outro seria o Tarcísio. Eu acho que seria até um bom candidato para a direita, que é um cara que se comunica mais, que É menos radical. é menos radical, entendeu? O nome hoje, assim, Thiago, qual o entendimento, o que você acha, né, para a direita? Eu acho que o nome da direita hoje seria o Tarcísio. Eu acho que era o cara que consegue agregar mais. O governador já falou aqui. A gente tem colocados aí, tem o pré-candidato Rodrigo, pré-candidato Eduardo Paes. Se fala eventualmente que Eduardo Paes poderia ser vice de Lula. Acho difícil. Isso eu também acho, mas isso é muito quaquá. É. Quaquá solta essas Acho difícil. também acho muito difícil. Mas enfim, se fala, né? Tarcísio do PSOL, né? São os nomes que são falados aí. Vladimir tá nessa coisa aí de poder ser vice, enfim. Acho difícil. Eu acho que assim, eu falei até, foi até radical, né? Falei que 0. É porque a gente escuta bastidor. E a gente escuta lado a lado. Você tá na Assembleia Legislativa ali, você escuta todos os lados. Aliados de paz, esquerda, direita, centro-direita. Como eu sou um cara de centro, então eu consigo me comunicar com todo mundo. Por isso que eu te falei que a chance de Vladimir é 0 para ser vice de paz. Não seria um nome. Para governador, você acha que é o quê? Vai dar o quê? Para governador? Rodrigo Paes mesmo? Não, Rodrigo Bacelar, né? Rodrigo Paes. Eu acho que hoje a construção é Rodrigo e Eduardo. Segundo turno. Né? Não sei a hora que começar, né? A hora que começar a máquina e tal, eu não sei como é que isso fica, né? Mas até hoje, se você me perguntar, Thiago, hoje, o que você acha? Eu acho difícil a gente definir essa eleição no primeiro turno. A gente tem que ser realista aqui. Então, você tem Eduardo, ultimamente, que fez 48, 47. Paraná. Aqui. Ginel Quaes, ele teve, que é lá no início do ano, em fevereiro, ele teve 29. Para Bolsonaro, que a gente sabe que não é governador, 20. Benedita 7, Benedita Silva 7, Washington Reis, que está inelegível no Supremo, 5, Rodrigo 2. E a outra, a última? Mônica Benício, pessoal, a viúva de Marielle, vereadora carioca, né, 1%. Thiago Pampolha ainda no páreo, 0. E a Paraná, que é mais recente, né, em abril, Eduardo Paes, 48,9%. Tarcísio Mota, 8,7%. Rodolfo Landim, né, 8,5%. Rodrigo Bacelar, 8,2%. Thiago Pampolha ainda no páreo, 3,6%. Ítalo Marcilli, que é esse médico bolsonarista, é um projeto de Marçal aqui do estado do Rio de Janeiro, que esfriou novo, 1%. Não sabe, não respondeu 4,5%, nenhum branco e nulo 16,7%. A tendência é que vá Rodrigo e Paes, né? Rodrigo, pela toda a articulação e a máquina do governo do estado a favor dele, e a articulação que ele tá montando, e Eduardo, né? Porque Eduardo que já vem apontando já há algum tempo, né? Essa aí é a segunda candidatura dele governador, né? Tentou em 2018, viu o fenômeno Whitson, né? Mas Paes tem uma dificuldade muito grande no interior. De ser muito fechado, de um cara que não é muito cumpridor. Eu vejo os prefeitos reclamando muito de Eduardo sobre isso. Você acha que um enfrentamento entre um eventual enfrentamento, a gente não sabe de nada, né? Só suposição. Mas entre Paes e Rodrigo, seria o confronto do gestor contra o político? Eu acho que
É difícil responder essa pergunta aí. A figura de Paes é de gestor e o Rodrigo É. é grande articulador político. É um articulador político, né? É. Pode ser. Eu vou te falar, ô Luiz. Você construiu o nome de Rodrigo hoje, mas no norte e noroeste. Estou falando aqui da região que eu atuo como deputado, que eu sou mais atuante, né? Que a minha base eleitoral é norte e noroeste. Você construiu o nome de Rodrigo, e eu que estou lidando aqui com todos os prefeitos do norte e noroeste. Você construir o nome de Rodrigo hoje é muito mais fácil você construir o nome de Eduardo. No interior, né? No interior. Entendeu? Incrível que Tá pareça. falando que Paes foi 2006 também, agora eu não lembro. 2006, não lembro se Paes foi candidato a governador. Não lembro. 2006, não sei. Eu acho que a candidatura de Paes foi aquela que ele perdeu para Witzel. Então foi em 2018. A gente vai ver aqui. Mas às vezes Vitor costuma 2018. acertar. Mas vamos lá. Senador. Senadores tem um franco favorito, que é Flávio Bolsonaro. Esse ano são 2 vagas, né? Castro pode vir nessa, né? Junto ali com... Tudo indica até aqui, pelo menos, que renunciaria para ser. Há gente dentro do bolsonarismo que aposta em Portinho, porque teria um perfil que agradaria mais ao próprio Bolsonaro. Para quê? Para Senado? Para Senado, para enfrentar. Porque é o seguinte, em termos constitucionais, o único lugar onde o Supremo pode ser enfrentado é o Senado. Deputado estadual não pode nada, federal não pode nada, prefeito não pode nada, governador, Senado não. Senado você pode abrir processo de impeachment e caçar um ministro do Supremo. Uhum. Nunca aconteceu, mas está lá na Constituição. Uhum. As 4 linhas, né? A partir disso, Bolsonaro, com os problemas que tem, que a gente falou aqui, queria aumentar a bancada do bolsonarismo no Senado para tentar chegar à presidência, que a gente sabe controla a pauta, né? E tentar enfrentar o STF, né? Por exemplo, Michele, se não for presidente, senadora de Brasília. Eduardo Bolsonaro, senador de São Paulo. Flávio, senador aqui no Rio. Em relação ao Rio, todos os pesquisas mostram que Flávio é franco favorito. Aí você tem Cláudio Castro, Portinho, quem vai ser o segundo. Você tem o próprio Paes tentando fazer um movimento para agradar o eleitor mais conservador, puxando seu adversário Crivella para vir para o Senado. Benedita, que também é cotada pela esquerda. Tem o Molon, né, que também aparece pontuando. Como é que você acha que fica essa briga para o Senado? Acho que uma vaga do Flávio e é indiscutível. Sim. A outra? A outra eu acho que vai ser pro Cláudio, realmente, porque vai vir toda uma estrutura da máquina, vai estar Rodrigo já governador e vai desdobrar aí esforços com a campanha casada de governador. Então acho que vai atender tanto para a campanha de governo para Bacelar quanto a de Cláudio para senador. Eu acho que Rodrigo vai construir, ele já governador, né? Ele vai construir Fala governador, ele na cadeira. Não, ele na cadeira, ele vai construir a campanha do Cláudio. É o compromisso que ele tem com o Cláudio também. Tanto que eu acho que Cláudio tem uma pesquisa de Senado aí que Cláudio aparece em segundo. Não é isso? Acho que é essa última agora. Tem a Paraná. Paraná que eu falei aqui agora, tá aqui. Não, Sequoeste. A eleição do Senado também é muita montagem, né? Se passa muito pelos prefeitos também. Tá aí uma eleição que o Mas a gente viu o Pisciani perder a eleição do Senado, né? Tem isso, né? Você lembra do Pisciani? Essa aqui, eleitor... achei aqui, Paraná. Flávio Bolsonaro, 41,7 pro senador. Cláudio Castro, 31,3. Benedita da Silva, 27,1. Alessandro Molon, 15,6. Anelli Franco, ministro da Integração da Igualdade Racial, né? Irmã de Marielle, 15,2. Pedro Paulo, deputado aliado de Paes, 12,6. Não sabe, não respondeu 4. Nenhum branco nulo, 12,1. Pedro Paulo não é candidato a senador. A esquerda toda dividida. Nem Molon deve ser. Molon também não. Acho que a esquerda está fragilizada em candidatura a Senado. A Benedita está com 27,1. Está em empate técnico com o Castro. Aqui, né? Mas eu não sei se ela vai... É o nome que se fala. Não sei se ela vai trocar o certo pelo duvidoso. É o nome que se fala. Ela vai fazer igual o Siciliano, né? Siciliano, pô.
Siciliano, se ele fosse candidato a deputado federal, lógico que ele cumpriu lá uma missão, com todo o respeito que eu tenho a ele, cumpriu uma missão lá do PT, presidente Lula, né? Aí Mas, veio ele Molon, aí racharam esse entendeu? Rachou, pô. Esquerda rachada Entendeu? de novo. Clarissa, aquele maluco lá, como é que é o nome do tornozeleiro? Não, Pobel não. É o estilo Pobel. Ah, que é Daniel Silveira. Daniel Aí a Silveira. bola sobrou quicando pra Romário dentro da área. Dentro da área. Entendeu? Eu acho que é um risco muito grande, né? Você. A própria Benedito. Então eu acho que isso daí vai ficar. Essas duas vagas vai ficar na direita. Vai ficar uma com o Flávio, sem dúvida. Sim. E a outra vai ser a articulação de governo. Vamos lá. Onde você particularmente vai entrar agora? Federal e estadual. Vamos falar aqui da região, né? Você apoia Rodrigo, você é deputado, candidato natural à reeleição. Se fala em Madeleine, pela votação que teve, a prefeita. Né, interesse de um acordo também lá atrás, né, para dar uma vaga para ela tentar disputar. O grupo governista foi falado aqui pelo próprio prefeito, Vladimir. Se ele vier a vice, Tassiana Federal, Bruno Dauari, Caio Viana e Thiago Virgílio, estadual. Se ele não vier a vice, ele é federal e os três a estadual. Você tem Jefferson, do PT, né? Como é que você vê? Estamos falando, logicamente, deixar claro sempre. Possibilidades. Tudo pré-candidatura. Pode ser Nogueira, Beto, seus dois assessores ali, da convenção que vai definir, né? Você vai definir. Mas esses são os nomes que são falados até aqui. Como é que você projeta? Vladimir primeiro precisa definir o que ele vai ser, né? Sim. Vamos partir daí. Então ele tem que definir se ele vai ser candidato a vice, acho muito difícil, né? Quase a chance é zero. E me desculpa, ele tem uma incógnita ainda nisso. Garotinho vai ser candidato? Eu vou chegar aí. Eu acho, no meu entendimento, se o Vladimir não terminar prefeito, eu acho que ele vai ser candidato a federal, que é o que a gente escuta próximo ao grupo dele. E eu acho que a candidatura estadual ele vai querer lançar, se não for Garotinho, ele vai lançar a Rosinha. Fala, deputado estadual? Uhum. Pra mim, eu acho que é um balão de ensaio. Vamos supor, Virgílio, gosto muito dele e tal, mas eu acho que Virgílio tá segurando uma vaga ali, é candidato, se colocou como candidato, mas Virgílio ele tá fazendo o papel de segurar a vaga ali pra Garotinho ou Rosinha. Pode ser, ele é muito ligado os dois. Entendeu? Então eu acho que o papel de Virgílio, a princípio, é se colocar como candidato para segurar essa vaga. Perdão, eu esqueci, lógico, outra deputada, candidata à eleição, desculpa, esqueci, Carla Machado. Continua, porque eu esqueci de citar o nome de Carla. Então, dentro do grupo dos garotinhos, eu acho, inclusive, que Vladimir vai ficar numa saia justa, né? Porque tem Bruno Dauari de um lado, que também é candidato estadual para reeleição, e pode ter ali um membro da família, né, candidato também. O Caio Viana, a última vez que a gente se falou, agora semana passada, disse que vai ser candidato a federal, ele volta a federal, não é estadual. Não sei se foi para mim, só para mim que ele falou isso. Encontrei com ele na estrada, por acaso. Parei numa lanchonete Casimiro de Abreu ali, eu retornando para Campos, ele me disse que ele é candidato a federal. Então, assim, a gente tem aqui conjecturas, né? Se um vai ser o federal, estadual. Eu disse nesse programa que ele é candidato natural a federal, mas que na composição poderia vir ser estadual com apoio de Vladimir. Ele falou aqui, esse lugar onde você está aí. Então, assim, bom, comigo ele falou que é federal. E o Vladimir citou os três, né? Não, ele falou que ele é candidato natural a federal. Se não for por uma conjuntura, por exemplo, Vladimir vir, Tassiana vir, ele viria estadual com apoio de Vladimir. Ele falou isso aqui. Então, assim... Não foi conversa em off, não. Virgílio, não. Virgílio ali, eu acho que tá fazendo um protagonismo de segurar pra Rosinha, ou Garotinho. Perfeito. A minha leitura, tá? Não, é uma boa leitura. Minha leitura é essa. Então, vai partir do grupo de Vladimir, vai partir Bruno Dauari, que eles vão
vão se cruzar, vão enfrentar dificuldades, né? Porque você tem um membro da família e você tem um cara ali que ele sempre apoiou, né? Que é Bruno. Diga-nos de passagem, muito meu amigo. Né? A gente, enquanto Bruno. parlamentar, a gente se entende bastante. Aí quem é outro ali? Thiago Virgílio, Bruno e Caio. Caio eu acho que vai ser candidato à reeleição de federal. Por quê, o Aloysio? Como é que o que Caio deve estar fazendo é o que eu estou fazendo. A gente já costurou desde quando a gente assumiu o mandato, a gente está costurando a nossa reeleição natural, a reeleição, né, de estadual, a minha, e Caio está costurando a dele de federal. Como é que ele muda assim em cima da hora? Né, sem ele ter o apoio 100% da máquina. Será que Vladimir realmente vai ajudar Caio? Será que é isso mesmo que ele quer? Entendeu? Então, assim, tem algumas dúvidas nisso aí. Será que realmente, até onde Vladimir vai botar a mão em Caio para ajudar a eleger Caio? Entendeu? Então, aí eu acho que tem esse ponto de interrogação, né? Não só para mim, eu acho que para toda a questão política da cidade. E vem Carla Machado, a gente sabe que Carla tem um protagonismo muito grande em São João da Barra, tem aqui em Campos também, tem voto aqui. São Francisco. Eu sou suspeito de falar de mim, mas vocês devem estar me acompanhando, eu estou articulando muito todo o norte e noroeste do estado, tem avançado com apoio de muitos prefeitos e muitos vereadores. Teve Baixada no Fluminense na última eleição. A candidatura hoje de deputado estadual. Pulverizou um pouco, né? Pulverizou. Quem tiver menos de 40 mil votos hoje para deputado estadual, dependendo do partido, tá fora. O sarrafo hoje aumentou. Diminuiu o número de partido, entendeu? Então a eleição hoje, eu tive 31 mil para deputado estadual. Hoje, possivelmente, está arriscado você fazer 31 mil no partido e não se eleger. Eu esqueci outro nome aqui. Dr. Buchaú também candidato pelo Novo. Mas eu tô falando são os nomes fortes, né? Madeleine, Jefferson, Buchaú. Nomes para competir mesmo, que eu acho que vai botar Natália, aí. será que vem? Também tem. Natália, é uma possibilidade. Natália veio federal na última, né? Federal. Sarrafo muito alto. Essa 40 mil você fala para deputado estadual. Não, 40 mil para estadual. Federal. Dependendo do partido, tá? Federal. Federal você pode botar mais de 50. Na última já foi difícil. O último candidato, o menos votado na eleição de 2022, foi inclusive do meu partido. Partido que eu fui candidato à época, o Podemos, que foi o Sargento Portugal com 33 mil votos. Hoje nós vamos falar de 50 para fora. Há possibilidade de você ver federal? Não. Não há. Não. Justamente pelo esse argumento que eu tô citando o Caio, mas é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eu já construí tudo para ser reeleito estadual, para fazer minha reeleição. Então, se mudar em cima da hora, você prejudica demais, entendeu? Prejudica muito. Agora tem um outro nome aqui na cidade que vai ter muito voto, que é o candidato que eu estou trazendo, que é daqui da região, né, de Campos, é o Vitor Júnior. Ele vai ser meu candidato a federal também. Então, possivelmente pode ser o segundo mais votado da cidade, se o Vladimir for candidato a deputado. Ou Tassiano, né? Ou a Tassiana. Acho que, para finalizar, minha última pergunta, Nogueira, eu passo para você. Você acha que Campos faz quantos deputados federais? Se é que vai fazer, né? Que a gente não fez na última, né? Não fez. E estadual, você acha quantos? Eu acho que Campos vai fazer 3. Campos, a gente fala Campos e região, porque se você pegar a região norte e noroeste, nós somos 5 deputados. É o Chico Machado, mas aí já Carla Machado. Entra Murilo lá em Teperuna. Vamos ficar no Norte Fluminense. Vou botar Norte Fluminense. Norte Fluminense. Então, Norte Fluminense nós somos 5. Foi Chico, eu, Carla. Tem Macaé, né? Tem Macaé. O Elbert vem. Deve vir, pode vir também a deputada agora. Aliás, está se movimentando para isso também, com várias reuniões, palestras. Eu acho que. Então, desculpa, vamos falar de Campos. Campos. São da Barra, São Francisco, pronto. Acho que vai repetir aqui, vai ser Bruno, eu e quem Vladimir lançar, 3. Mas Bruno é de Vladimir também, né? Não, tô falando que você acha que volta, é isso? Não. Quantos que se elege? 3. 3 estaduais? Federal. Federal, se Vladimir ou a mulher for candidata, é 1.
Não vejo fazer mais que um, não. Nessa conta de 3 tá Carla? Porque nós não tivemos nenhum em 2022, correto? Correto. Nessa conta de 3 tá Carla? Tá, Carla. Você tá falando de Campos. De Campos. Não, Isso. Campos, São Francisco e Ana da Barra. Você falou Bruno. Não, Bruno, tô eu... falando 3 estadual. Bruno, eu, Carla. Esses 3 só, você acha? Eu acho. E esse garotinho em vez estadual? Aí os quadros muda. Rosinha. Ah, nós estamos falando de 4. De 4 a 3 Tô estaduais. falando com os nomes que estão postos hoje. Tá, vamos lá. Né? Você tá falando de Thiago Vigílio, de Bruno Dauari e de Carla Machado. Caio Viana. Não, você tá falando do grupo de garotinho. É de todos, né? Eu acho que ali a possibilidade dele fazer vai ser 2. Isso aí se o pai ou a mãe for candidato. O outro ele não faz. O sarrafo subiu muito. Você acha que esse garotinho, Rosinha, é velho candidato? Não, se Rosinha ou Garotinho for candidato, ele vai fazer. Quantos? Ele faz 2. 2 só? 2. Então mais um. Fora garotinho ou Rosinha, mais um. Mas, seria Bruno, não é isso? Ou Caio. Até onde vai o interesse? Então, enfim. E tá no geral, você acha quantos? No geral, eu acho que Campos vai... Se entrar, considerando Rosinha ou Garotinho candidato, faria 4. E federal, se 1. se Vladimir e Tassiana forem. Se Vladimir Tassiana for. Se não for também, eu não vejo ninguém pra se eleger federal, não. Eu acho bastante pragmático. Pra eles são pragmáticos. Porque na nossa região toda, o único Eu federal só- que se elegeu foi Murilo, de Itapiruna. Se Rosinha ou garotinho vier estadual, eu acho que eles podem fazer 3. Puxar. Mas quem seria o terceiro deles? Sei, talvez Qual partido? Qual legenda? Não, Então, tem lógica, é isso aí. Entendeu? Tem Não, partido eu que falo você vai pode. se eleger com 40, tem outro que você precisa de 50. Pode. Muita coisa pode acontecer. cara. Tudo pode acontecer. Tô falando num cenário assim. No cenário de Nada, hoje. Nada, né, Marcelo? como diz o... Você Nada. quer ver um negócio? Qual partido de Eduardo Paes? PSD. Qual partido de Kassab? PSD. Kassab é melhor amigo de quem? Trabalha com quem? Aliado político, maior aliado político de quem? De quem? Tarcísio. Tarcísio. Se Tarcísio vier presidente, pode mudar tudo. Mas pode ser obrigado, por questão de fidelidade partidária, a apoiar Tarcísio. Não tô falando que vai acontecer. Mas é uma possibilidade. Entendeu? Mudaria a eleição toda, nacional e também a Fluminense. Mas a gente tá falando de uma questão regional aqui, né? Da nossa região. Não, se eu quero dizer, eu sei que tem. Frase Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Agora, quem tá bem organizado pra reeleição são os nomes que eu tô te falando agora aí. Mas você concorda que se por acaso Tarcísio viesse a presidente e Paes tivesse que apoiá-lo, isso teria bastante impacto na eleição do governador, né? O Paes também ficaria numa saia justa, doido, né? Como é que ele vai ser É, candidato? Se é ficaria. candidato? Ficaria. Se vai ser o candidato a governador do presidente Lula. Com apoio do Lula, né? Feijó fica no federal do garotinho. Mas, pô, Feijó ali foi na época, se eu não me engano. E ganhou a eleição. E ganhou a eleição. Não, ele entrou, foi o último a entrar. Na né? sobra de Clareza. Na sobra. Acho que aquela ele teve 18 mil votos. Foi pouco voto. Aquela. Me lembro. Quando você faltava boi voar, montou acho que era daí. Montou no boi voou. Não, eu fico imaginando, eu entendi o que a Luiz falou, o Paes ter que ir pra direita, não sei como é que é isso. Agora a região toda aqui, Rapaz, nunca foi de esquerda, né, cara? Vamos combinar. ele nunca foi, Ele é de centro-esquerda esse tanto. Mas nunca foi e de olha esquerda. lá, e olha lá. Como o Rodrigo nunca foi de direita. Centro-direita esse tanto. mas hoje polarizou, né? Direita e sim, esquerda sim. polarizou. Cada um fica onde. Vladimir falou isso que sindicalista ser direita é complicado. Mas é a origem do pai. Do pai, né? É a origem do pai. Mas Rodrigo também atuou também. Não, eles sempre foram simpáticos. Pelo de admirar a história do pai, sempre foram simpáticos com a história de Sim, Lula, da ascendência pelo sindicato. O Bruno Dauari, Bruninho, falou aqui que ele era o cupido entre Vladimir e Bacelar. Você o que nesse
caso de Eu amor vou, aí. eu vou te falar a frase que eu falei para Rodrigo no último encontro que a gente teve com os prefeitos. Eu acho que a gente tem que ter todo mundo para ganhar a eleição. Acho que o momento hoje é de ter todo mundo junto. E ele tá bem maduro sobre isso. Porque superar... Pô, tava bem maduro sobre isso, antes da fala de Vladimir, né? Antes desse discurso que ele fez aí, que foi um discurso muito forte. Mas eu acho que a gente tem que ter todo mundo para ganhar a eleição. Eu acho que a gente tem que recompor, juntar tudo isso. Entendeu? Se eu tivesse com o Vladimir agora, eu ia falar pra gente fazer uma recomposição, tentar criar uma harmonia entre isso, né, entre as forças políticas e tal. Mas pelo outro lado, é o que eu te falei, se eu me colocar no lugar dele, você vê que é uma coisa já histórica de família, essa disputa de família a tempo entre os pais. É difícil para ele aceitar também ver um adversário dele galgar o governo do estado. Tem o dos egos também. Dos né? egos e tal, entendeu? Eu sei que é difícil pra ele. Até ele curar essa ressaca Eu e vou tal. dizer, vai ser mais difícil pro pai do que pra ele. Se o Rodrigo Eu acho que chegar é pra lá, ambos. Acho que é se o pra Rodrigo ambos. chegar lá, se o Rodrigo chegar, o governador, Eu tô nesse pensamento aí. Eu acho que pro pai é é. histórico. O primeiro campista depois de Garotinho Rosinha que chegou lá. Eu se acho que o pra Rodrigo gente chegar. seria maravilhoso. E sem Não, Brizola. eu falo na cabeça deles. Na cabeça deles, é. Não, mas aqui E tô sem falando... Brizola pra dar aquela moral que deu a garotinha, que aqui pra nós, aquela mão de Brizola ali foi. Agora, a relação... Hã? O Brizola foi muito popular no Rio, né? Pô, Tá falando aqui de que. Ele tá falando corretamente que a eleição hoje passa muito por deputado e prefeito. Brizola é uma prova de que. É carisma. Brizola, durante muito tempo. Mas foi um outro momento, né? Sim, mas. Pro Bolsonaro, PSL, o que era o PSL? É. Não é nada. Mas eu acho Não que são acontece construções sempre. diferentes Não hoje. acontece É. sempre, mas não é impossível, né? Você vê hoje a região aí muito simpática, né? Nessa composição com Bacelar a máquina, né? Bacelar a máquina, tudo. E o Rodrigo tá fazendo esforço de atender a região. Tanto que nós tivemos uma reunião com 4 prefeitos. E assim, graças a Deus, todos eles saíram ali resolvidos com as suas pautas do município. Inclusive, uma pauta muito polêmica. Uma pauta muito polêmica hoje, o Cláudio, é São Francisco da Bapuana, que tá aqui, é nosso vizinho, né? São Francisco. Hoje, né, tá muito polêmica aquela Depois de Garotinho, Bacelar, Iara Iara e Francimara. e Francimara. Que, sinceramente, do meu ponto de vista, tratando de São Francisco, Iara, de uma certa forma, ela não tá errada. Eu acho que Vladimir, eu vou usar a prerrogativa aqui, Vladimir na semana retrasada, teve aqui, não teve? Vocês fizeram uma pergunta sobre Frederico continuar no mandato de prefeito. Sexta-feira retrasada, né? Foi feita uma pergunta a ele sobre Frederico. Foi. E ele falou que cada um tem um CPF. É. Eu acho que São Francisco não é diferente disso também. Eu estou observando essa discussão local ali, né, que já é uma disputa local entre eles. Iara também não é diferente ali de conservar ali o CPF dela também. Entendeu? Ela tem ali, né, é gestora e eu acho que é o CPF dela que tá na frente, ela não vai ficar ouvindo o marido de uma outra mulher falar o que ela tem que fazer ou deixa de fazer dentro da prefeitura. Imagina, se ela for escutar Frederico Barbosa falar pra ela o que ela tem que fazer, ela vai sair presa da prefeitura. Frase forte, né, cara? Não, eu tô falando assim, você vê que em 2022, Frederico Barbosa foi candidato a deputado. Inclusive tem na região, parece que a Francimara também vai ser candidata a deputado estadual. Foi feita uma composição com a Auro sobre isso. Entendeu? Então, vai ter mais uma candidatura que é a dela. É uma candidatura forte, né? Entendeu? Mas sem a máquina? Não sei, a Carla tentou uma vez, num momento aparentemente melhor, não conseguiu. Depois tentou e conseguiu. Isso é muito. Como você falou, cada eleição é uma eleição, né? Entendeu? Não tô dizendo que vai, não. Tô dizendo que Carla, quando tentou a primeira vez, estava num momento melhor do que no segundo. Ele conseguiu no segundo, ele conseguiu no primeiro. Carla Machado. Parte de legenda, tudo isso, né? Sim. Você pode pegar um fenômeno. Marcão não foi deputado federal por causa do bolsonarismo. Marcão Gomes. Marcão ficou primeiro suplente. Ele Eu sei, assumiu não, como mas, suplente. mas foi porque perdeu 3 vagas do partido na conta com aquele atropelo do PSL.
Como é que você vai projetar um negócio desse? É. Não, é difícil projetar. A última eleição do Trump, tinha chances e tal. Quem projetou que ia ser aquela vitória retumbante? Voto popular, colégio eleitoral, senador, deputado, governador. Ninguém. Aconteceu. Na eleição de 22, voltando aqui, Frederico, se eu não me engano, ele fez 28 mil votos. Não vou lembrar de 28 mil um quebrado. Pode puxar aí. Se ele tivesse no Podemos, ele se elegeria deputado naquela época. Natália. Podia ser a segunda vereadora junto com sua filha se tivesse do PT. Se tivesse do PT. É legenda, né? Escolhas, né? É partidário. Mas também depois é fácil falar, né? Engenheiro de obra pronta. Porra, difícil. Mas eu acho que essa questão que está acontecendo na região, e eu, assim, observando aqui e vendo o trabalho que Yara vem fazendo, algumas imposições que foram feitas a ela, eu acho que se ela entrar se entrasse, né, nessa loucura igual o Francimar entrou de nomear um monte de RPA de campos na folha da prefeitura e fazer esse tipo de composição, o CPF dela ia pro saco. Você acha que... A última pergunta, Nogueira, depois... Você falou, pelo que você falou aí, você acha que Frederico pode ser a Janja de Francimar? Boa comparação. Eu acho que por aí. Inclusive, fica aberto o microfone a Frederico, citado aqui criticamente pelo deputado. Por mim, não criticamente, mas numa analogia, e fica aberto o microfone se quiser vir aqui. Espaço democrático, né? Mesmo espaço, mesmo local, mesmo horário. Partir para o encerramento, são 9h20 da manhã. Como é que rendeu a conversa? Rende. Parte dessa conversa vai estar amanhã no jornal Folha da Manhã impresso, bem cedo, nas bancas e também nas casas dos assinantes. E vamos seguir aí acompanhando essa movimentação do tabuleiro, algumas projetadas aqui por você, que a gente vai estar de perto acompanhando aí. Quero te agradecer pela presença, desejar sempre boa sorte e sucesso. Eu que agradeço, Cláudio, o convite, a Luizinho, o convite de estar aqui. A gente sabe que o Folha da Manhã tem uma grande importância, não só aqui na cidade de Campos, mas toda a região, né? A comunicação já há muitos anos, desde a sua mãe, desde 78, veio com sua mãe, falecida Diva, né? Diva não é falecida, graças a Deus, né? Ai, desculpa. Não. Deus. A Diva, não, eu confundi. Meu pai é parecido. Seu pai, eu confundi, na verdade, com a Alcineia, da dona da Campus Tour. Começou com a Luísio, Pereira Júnior, André Tavares, Diva, Claudio Soares. Seu pai que faleceu, mas eu confundi com a Alcineia porque a Alcineia, falecida Alcineia, era muito minha amiga, eu frequentava a casa de Alcineia em Chapéu do Sol, e sua mãe sempre estava junto com ela, por isso que eu fiz essa confusão, me perdoa. Então você vê que é um jornal de tradição aqui na cidade, né? Veículo de comunicação de tradição há muitos anos, então é um veículo que a gente tem muita honra de poder ser convidado e fazer parte aqui. Desculpa, Diva, pelo amor de Deus, tô te matando. Não. Você acabou de ser cortado da lista da feijoada. Só pra te avisar. Desculpa. Se a Laura estiver ouvindo, ela te corta agora. Um abraço, então, obrigado por hoje. Tá? Obrigado. Luiz, obrigado por hoje também, sempre bom ter você aqui na bancada, como eu já disse, amanhã parte da entrevista no jornal, e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estamos tentando fechar, a semana tá toda fechada a semana, mas sim, o de amanhã depende de uma confirmação que eu vou ter agora de manhã. Assim que eu tiver, vamos tá anunciando aí, né? Mesmo se não tiver, vamos fechar outra pessoa, né? Agradecer a Thiago pela entrevista. Estamos naquele momento aí que preliminar, né? Tudo pode, nada é certo, né? Você falou uma coisa muito interessante. Se fecha lá em cima uma coisa dessa, tipo Kassab, Tarcísio, muda esse cenário. Porque se Tarcísio vier a presidente, o governador Kassab.
Entendeu? São Paulo. Então, isso tem Então- muito peso. Né? Então, não tô falando que vai acontecer, mas pode. Tudo pode, E né? quem manda no Mas partido... essa assim, não é nada ilógico. É uma coisa, né? Não, eu Vou acho que- colocar isso aí, sabe como? Se me permitem, aquela tal aquele acontecimento fora da curva. Talvez que não é tão... O maior impedimento à candidatura de Tarcísio hoje é Bolsonaro, por incrível que pareça. Como foi a de Ciro em 2018, Lula. Muito parecido. Mas enfim, desejo a sorte aí. Né? Falamos aqui dessa... E, sobretudo assim, é um momento, acho que desde os garotinhos que eu falo, o casal, o Antônio Garotinho e Rosinha, Garotinho eleito governador na segunda tentativa, foi presidente em 2002, passou Ciro, quase passa a Serra, 15 milhões de votos para o segundo turno, reelege a mulher em turno único. Desde esse momento, estamos falando desde o início dos anos 2000, a gente não tem um protagonismo de políticos de campos no cenário estadual. E certamente, gosto de um, gosto de outro, apoio o outro, não gosto de nenhum dos dois. Isso hoje está acontecendo com o Rodrigo, sobretudo, né? E com o Vladimir também. Os dois são players nessa disputa para o governador no ano que vem. Isso é uma coisa boa para a política de campos, eu acho. Eu só não acho que o Vladimir tá nesse play. Não tô Não, falando não, aqui não, na... Tá? Tá sendo. Tá no jogo. Ele tá no jogo. O nome dele tá no jogo. Não. Só não acho que é o play, assim. Hoje o protagonista, mas quem tá com o maior protagonismo é o Rodrigo. Até porque ele passa cabeça de chapa. O nome Vladimir o nome de vir cogitado à vista, a gente não escutou isso do Eduardo Paes. Eu tô te falando aqui que eu acho que a chance é zero de ser isso, né? Ser construído como vice de Paes. É o que eu acho, tá? E é o que eu escuto dentro de bastidor. Eu sei, mas se você vê, por exemplo, essa própria declaração infeliz que você falou de Vladimir. Só na memória, só na mídia carioca. Não foi porque ele falou mal de Até por ele ser prefeito da cidade, Sim. né? Que é prefeito de uma cidade onde a gente tem um possível governador no futuro disputando pré-candidato a governador, né? Pré-candidato a governador da cidade, com um grande protagonismo. Não tô falando aqui de coração, não. Assim, o Thiago tá falando porque. Não, o que né, eu quero dizer é que é muito não tempo. se alinha politicamente com o Vladimir, não. Tô falando que é o que a gente escuta no bastidor, entendeu? Há muito tempo. Acho que Paes quer o apoio dele, mas não para uma candidatura a vice. Mas há muito tempo você não tem nomes de campos com tanta evidência, isso é um fato. Sim. Desde o casal Garotinho, você não tem nomes de campos com tanta evidência no cenário estadual. Estou falando disso. Não, sim. Até então, isso, independente do que lado você esteja, eu acho que é bom para campos. Não, inclusive, ô Aloysio, eu vou fazer uma comparação aqui, uma comparação ainda menor. Quando você fala que eu sou deputado campista, isso me dá um protagonismo ainda maior, até pelo fato de Rodrigo estar presidente da Assembleia e possivelmente ser o pré-candidato a governador pela máquina. Quando a pessoa olha para mim, ele me dá assim, pô, esse cara aliado de Rodrigo, é da mesma cidade, então tem uma afinidade muito grande. Isso acaba gerando um protagonismo maior, inclusive pra gente que é político da cidade, que tá na Assembleia hoje, Sobe entendeu? a prateleira, né? Sobe. Ó, agradecer mais uma vez muita gente comentando, muita gente do YouTube. Gente, desculpa, muito comentário no YouTube, muito comentário no Facebook. Não deu para ler todos. Não dá. Tem uns aí que não dava para ler mesmo. Não, melhor não ler. No escuro. Mas obrigado e fica aí o deputado, sua equipe, por favor. Vocês dêem uma olhada ali nos comentários, dentro do possível, tentem responder, por favor. Tá bom. Legal. Obrigado. Bom, e fechando aqui então o Folha no Ar, agradecendo aí a você também que nos acompanhou pelo rádio, claro, fechando e agradecendo também os nossos patrocinadores no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnóstico por Imagem. Frederico Barbosa Lemos, SD, 28.592 votos em 2022. Candidato a deputado estadual. Você viu o que é partido? Tem que ir embora. Abaixo dele, logo, tem um deputado que foi eleito e ele não, com 28.409 votos, menos 180 e
2 votos do que ele, eleito pelo PSOL. Se ele, Professor Josimar. se ele tivesse sido candidato no Podemos, o Podemos, ao invés de fazer 2, faria 3. Fica falando mal do Frederico, ele parei de Frederico, foi cortar esse microfone. Meu primo rico, vem me visita. Vamos lá, 9h28, gente. Fechamos por aqui agradecendo a você, mais uma vez o Rian, o Ronaldo também, mas não é fenômeno, mas é Ronaldo. Mas vai virar fenômeno. E a gente volta amanhã às 7 da manhã. Continue ligado, continue na Folha.